Meu nome é Antônio Miranda, eu sou especialista em liderança transformadora. Ajudo o líder de empresa a tornarem-se agentes de transformação dentro do mundo corporativo. O líder que quer explorar a inteligência das pessoas que trabalham para ele se liga e ele entende o perfil dessa pessoa, o perfil do brasileiro, o perfil de como o brasileiro trabalha, como ele gosta de ser tratado. Eu já trabalhei com líderes que vêm de outra cultura e ele acaba se dando mal na cultura brasileira. Porque a cultura brasileira é muito diferente. Por exemplo, se você pegar pesquisas americanas, o brasileiro ele é 82% num nível de vários assuntos pesquisado, como alegria, acomodação, adaptação, sentimento, comunicação. Ele é 82,9% esperançoso, mas somente 6,20% perfeccionista. Então, se você começa a exigir muito perfeccionismo do teu colaborador, sem o treinamento adequado, sem preparar ele para aquilo que você quer, você acaba criando uma dicotomia entre a tua liderança e o processo de resposta que esse colaborador pode te dar. Então, você precisa se preocupar que quando você captura uma pessoa para trabalhar com você, quando o teu RH traz uma pessoa para trabalhar com você, mesmo que ela esteja 100% adaptada ao processo de trabalho que você vai fazer, ele conhece o processo, ele não está 100% adaptado à cultura da empresa que você está trabalhando e que ele está incorporando nesse momento. Como você vai adaptar esse cara a essa cultura? Então eu costumo dizer que quando você vai contratar um colaborador, esse colaborador ele tem eu gosto de colocar ele numa escada, né? Então eu coloco ele num primeiro degrau e numa conversa, numa entrevista, quando o RH me traz essa pessoa, o RH fez o recrutamento, selecionou os 3 ou 4 melhores para a função e você como líder vai entrevistar esses 4 para ver como é que você afunilha 2 ou 3 para fazer um teste. Então eu costumo, numa conversa mais aprofundada, conhecer a pessoa. O quanto essa pessoa está disposta a trabalhar nessa empresa fazendo essa função. Eu não coloco só as coisas boas que ele vai encontrar na empresa. Lógico que você coloca as coisas boas, como salário, como benefícios, enfim, aquilo que é positivo. Mas eu também coloco as dificuldades que ele vai encontrar. As dificuldades no trabalho, a dificuldade de, às vezes, ter que fazer horas a mais, a dificuldade de locomoção se ele mora longe. Ou seja, eu mostro para aquela pessoa todos os empecilhos que seriam negativos para que ela trabalhasse naquela função, naquele lugar, naquele momento. Isso eu costumo chamar de o primeiro degrau. Eu quero a resposta se a pessoa realmente quer fazer o que eu espero dela. E aí, se essa resposta for positiva, e se ele for o escolhido, depois de entrevistar 2 ou 3, você vai escolher um, ele entra para um processo dentro da empresa, que a gente chama de processo de integração ou de adaptação, e aí eu coloco ele no segundo degrau. E aí eu vou percebendo como são as atitudes dele e vou me perguntando, essa pessoa entende realmente o que eu espero dela? Será que ela entendeu conscientemente aquilo que eu espero que ela faça no dia a dia, o que ela vai me entregar no dia a dia? E quando eu percebo que aquilo está dissonante, né? Aquilo não condiz com aquilo que ela me falou, eu chamo essa pessoa para uma conversa e procuro realmente reforçar o que eu espero dela agora nesse momento como profissional. Isso é um respeito, porque às vezes a pessoa aceita o teu trabalho por uma necessidade mercadológica de se recolocar no mercado, mas ela não tem nenhuma vontade de fazer aquilo. E aí você começa a perceber na primeira semana ou nas primeiras 2 semanas que a pessoa não absorveu exatamente o que você espera dela. Mas ela passou no primeiro degrau, ela me convenceu o que queria, eu converso com ela e eu me convenço que ela entendeu o que eu espero dela. E aí eu continuo monitorando esse processo, porque o líder, ele não delarga as pessoas. O líder transformador, ele não delarga as pessoas, ele acompanha as pessoas. Ele é parceiro das pessoas que trabalham para ele.
Ele vai de manhã, chega na empresa, ele dá bom dia para as pessoas, ele cumprimenta por WhatsApp, por e-mail, ele tem feedback, ele dá feedback para as pessoas. E aí eu coloco essa pessoa no segundo degrau e percebo que ela ainda não está fazendo exatamente o que a empresa e eu espero dela. E aí eu entro em cena novamente e me pergunto, essa pessoa quer, essa pessoa entendeu, mas ela ainda não faz o que eu espero dela. Será que ela foi efetivamente treinada e bem treinada para fazer o que eu espero dela? E aí eu começo a buscar apoio para essa pessoa. Apoio de quem? Dos seus pares. Quem pode ser o anjo da guarda dessa pessoa para reformular os treinamentos que ela passou, para acompanhar o desempenho dela durante um processo, uma semana, 2 semanas, para que eu tenha realmente certeza que essa pessoa foi treinada adequadamente para entender para fazer o que eu espero dela. Então, olha só, eu me preocupo no momento da entrevista de deixar claro para essa pessoa os benefícios e as dificuldades, porque eu não quero que essa pessoa entre num processo de achar que lá são só flores, porque a vida não é feita só de flores. Me preocupo no segundo momento para ter certeza que ela realmente entendeu qual é a participação dela dentro daquele processo, daquele grupo. E depois, no terceiro degrau, eu me preocupo com o treinamento. Ela foi realmente treinada? E aí a gente acompanha o treinamento de acordo com o que a gente espera que essa pessoa realize. E eu continuo como líder acompanhando essa pessoa, acompanhando os pares dela, o que cada par tem falado dela, o que cada colega de função tem colaborado com o desenvolvimento dela. Mas eu ainda sinto que ela não faz exatamente o que eu espero dela. Aí eu repenso. Ela passou pelo primeiro degrau, ela quer fazer o que eu espero dela. Ela passou pelo segundo degrau, ela entende o que eu espero dela. Ela passou pelo terceiro degrau, recebeu todos os treinamentos adequados e necessários, mas ela ainda não faz o que eu espero dela. E aí eu vou analisar o que está acontecendo. E aí eu me deparo com uma seguinte situação. Essa pessoa não recebeu todas as ferramentas necessárias para fazer o que eu espero dela. E você pensa que eu estou falando brincadeira? Eu canso de ver empresas como consultor, eu sou consultor de empresas, sou psicólogo organizacional, eu canso de ver pessoas que vão para uma empresa trabalhar, precisam de um computador e recebem um computador, o mais velho da empresa, que ele não é um Pentium, ele é Lentium. Né? Quem tem mais idade que nem eu sabe o que a gente brincava, né? Existia o computador Pentium, que era o bambambam da época, e a gente chamava o velhinho de Lentium. Então, como é que você espera a produtividade de uma pessoa se ela precisa de uma máquina para desenhar plantas, por exemplo? Ele é um arquiteto ou um técnico em edificações, tem que usar o CAD, um programa que exige muita memória, existe placa de vídeo com bastante memória, e você dá para ele um computador convencional, sem nenhum tipo de acessório que possa ajudar no desempenho da função dele. E aí como é que você espera que ele desenvolva? E aí eu vou te dizer, essa visão de líder transformador, como ele transforma o processo. Entre o primeiro e o quarto degrau, se você dividir em 4 etapas, e essas 4 etapas forem 100%, só a primeira etapa, os primeiros 25%, é que depende do teu colaborador. Os outros 75% dependem da sua empresa e de você. E as empresas gastam muito dinheiro recrutando, selecionando, entrevistando, contratando e depois demitem porque as pessoas não fazem o que eles esperavam. Mas não fazem o que eles esperavam por culpa da pessoa? Ou porque falhou o processo de integração dentro da empresa? Então essa é a diferença. O líder transformador se preocupa com o colaborador desde o primeiro momento que ele está sendo entrevistado até o momento que ele chega no quarto degrau e você diz, beleza, esse cara pode seguir sozinho. Isso pode demorar meses, pode demorar semanas, pode demorar 1 ano, 2 anos, não importa. O que importa é que a importância da função e cada vez que ele muda de degrau você tem que estar acompanhando. E aí tem um caso onde ele começa a fazer o que você espera dele, ele se torna um excelente colaborador,
produtivo, tudo aquilo que você esperava ele está cumprindo, e num determinado momento ele começa a falhar. E você começa a dizer, esse cara não gosta mais da empresa, esse cara não tem mais vontade de ficar aqui. Eu acho que esse cara quer ir embora, quer que eu mande ele embora, e você começa a pensar assim. Só que você precisa parar e se preocupar com o que está acontecendo com ele, porque ele pode estar no 5º degrau. O 5º degrau chama-se problemas pessoais intransponíveis que não me deixam agir efetivamente nesse momento. Tem vários problemas pessoais intransponíveis que podem atrapalhar você como líder, pode atrapalhar o teu colaborador, pode atrapalhar o dono da empresa, o acionista. Um filho doente, uma esposa doente, uma própria doença sua que você não quer contar para ninguém, um problema na família que te deu algum pico de ansiedade e depressão. Então, o líder transformador, ele se preocupa com isso. Ele vai conversar com o colaborador, o que eu posso te ajudar, o que está acontecendo, você quer apoio da empresa para alguma coisa, o que você precisa. Estou passando um problema pessoal difícil, quer que eu consiga antecipar tuas férias? Quer que eu consiga uma licença não remunerada para você? Ou remunerada para você descontar depois? Mas o líder transformador, ele se preocupa com a pessoa, com o ser humano. O colaborador não é só um número para ele. É um parceiro, um companheiro de viagem. Então você, se quer se tornar um líder transformador, você tenha isso em ação. Você tenha isso na sua mente, que todo o processo evolutivo do teu liderado dentro da tua empresa, ele depende de você. Ele depende de você enquanto líder transformador. Olhe os teus colaboradores antes como pessoas, como seres humanos, depois como seus colaboradores. E aí você vai fazer uma liderança diferente, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, um dia eu quero ser como esse cara.